Estamos em dias de conferência em São Paulo, porém os áudios sairão todos os dias, sem o nosso louvor, porque não deu para trazer o violão. A programação é apertada, mas os áudios estarão aqui todos os dias. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 205 da nossa jornada, dia 24 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 7, Atos capítulo 11, Jeremias 20 e Marcos capítulo 6. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 7. Começa com Gideão já cercado por milhares de homens, pronto para enfrentar um inimigo numeroso demais para ser contado. Mas aos olhos de Deus, Gideão tinha soldado demais. O Senhor explica que Israel poderia se gloriar contra ele, dizendo: "A minha própria mão me livrou." Deus queria ensinar a Israel a reconhecer quem realmente salvava. O mesmo povo que havia trocado o Senhor por Baal poderia receber a vitória e transformá-la em mais um motivo de autossuficiência. Por isso, Deus começa a diminuir os recursos antes de aumentar a vitória. A redução faz parte de sua estratégia para revelar sua suficiência. Porém, Gideão ainda sente medo. E é lindo que Deus não humilha Gideão por estar inseguro. O Senhor diz: "Se você ainda estiver com medo, desça ao arraial com seu ajudante e ouça o que os inimigos dizem, então você ganhará coragem." Deus oferece uma confirmação. Gideão desce, ouve um soldado contar um sonho de um pão de cevada derrubando uma tenda. A cevada era um cereal simples, associado às classes mais pobres. Aquela imagem apontava para Gideão, aparentemente insignificante, derrubando a força de Midian. E o próprio inimigo interpretou assim: Deus entregou nas mãos dele os midianitas. Antes que Israel entrasse na batalha, Deus já havia colocado temor no acampamento do adversário. Quando Gideão ouve o sonho, sua primeira reação é adorar a Deus. A confirmação o enche de reverência. Esse texto mostra justamente um Deus que reconhece a fragilidade de seus filhos e sabe encorajá-los. Ele continua sendo o mesmo Pai hoje, próximo, que fortalece pela palavra, pela ação do Espírito, pela comunhão, por circunstâncias providenciais e até uma frase que chega no momento exato. O objetivo dessas confirmações não é substituir a palavra dada, mas sustentar-nos para obedecê-la. Gideão volta diferente, porque a sua alma compreendeu o que Deus já havia preparado. Os 300 se posicionam ao redor do acampamento, e é nesse momento que o Senhor faz com que os próprios midianitas se ataquem em confusão. Os israelitas permanecem em seus lugares, enquanto Deus transforma o arraial inimigo em derrota. A vitória não veio da espada dos 300, mas da palavra do Senhor. Israel não poderia dizer: "Minha mão me salvou." Só poderiam confessar: "O Senhor entregou o inimigo em nossas mãos." Partindo agora para Atos, capítulo 11. Começa com a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro retorna, a primeira reação de alguns é de acusação. "Você entrou na casa de homens incircuncisos, comeu com eles." O problema não era teológico, envolvia séculos de separação cultural, alimentar, religiosa. Para muitos judeus cristãos, era difícil imaginar gentios entrando no povo de Deus, sem primeiro assumir uma identidade judaica. Pedro, então, não responde com agressividade nem apela à sua autoridade apostólica. Ele expõe tudo por ordem. Ele conta como foi a oração, sua visão,
a chegada dos mensageiros, como o Espírito Santo direcionou, a mensagem que ele anunciou e finalmente ele declara que houve derramamento do Espírito. A transformação da compreensão da igreja não aconteceu por uma preferência de Pedro, mas porque Deus havia tomado a iniciativa em cada etapa. Pedro diz: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. Pedro compara diretamente com a experiência de Pentecostes. Era o mesmo Espírito, concedido pelo mesmo Senhor. Então, ele se lembra da promessa de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo e conclui: se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós, quem era eu para resistir a Deus? Pedro percebe que ele não podia controlar as fronteiras da graça, mas reconhecer onde Deus estava agindo. A igreja se acalma e glorifica o Senhor. Também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. O texto então vai para Antioquia, uma das maiores e mais diversas cidades do Império Romano. Cristãos dispersos pela perseguição começam a anunciar Jesus também aos gregos, e a mão do Senhor estava com eles. Jerusalém envia Barnabé para observar o que estava acontecendo ali, e ao chegar ele vê a graça de Deus e se alegra. Isso é precioso, reconhecer a graça mesmo quando ela floresce fora dos nossos ambientes. Barnabé então exorta: permaneçam no Senhor com firmeza de coração. Depois, ele vai procurar Saulo. Ele percebe que aquele crescimento precisava de ensino sólido e que Saulo havia sido preparado para aquela missão entre os gentios. Durante um ano inteiro, os dois ensinam a igreja e ali os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos. Por fim, o profeta Ágabo anuncia pelo Espírito que viria uma grande fome que se cumpriu. A igreja tratou a profecia como responsabilidade. Cada discípulo, conforme suas posses, enviou ajuda aos irmãos. Eles deram ouvidos ao que o Espírito Santo dizia e se prepararam antes que a crise chegasse. Isso mostra uma igreja que não apenas recebe revelações, mas que responde, que age. O verdadeiro agir do Espírito produz comunhão. Judeus haviam levado o evangelho aos gentios. Agora gentios ajudam irmãos judeus em necessidade. O evangelho derruba barreiras, não somente nos discursos, mas na mesa, no cuidado e nos recursos. Partindo agora para Jeremias, capítulo 20. Começa imediatamente após a mensagem do pote quebrado. O sacerdote responsável pela ordem no templo ouve a profecia e manda açoitar Jeremias e prendê-lo no tronco. Isso torna a cena ainda mais grave. A perseguição não vem de fora da religião, mas de dentro da própria casa do Senhor. O homem encarregado de proteger o culto tenta silenciar a palavra de Deus. Jeremias não suaviza a mensagem após sofrer. Reafirma que Judá, suas riquezas e seus líderes seriam entregues à Babilônia. A dor não modifica a verdade que Deus confiou. Em seguida, o texto vai para o coração do profeta. E é importante dizer aqui que Jeremias não está acusando Deus de engano moral, mas expressando a força irresistível do chamado que o alcançou. Ele não escolheu uma mensagem popular, nenhum ministério confortável. Ele foi dominado pela palavra de um Deus manso em sua paciência, mas incontornável em sua vontade. Jeremias vira motivo de zombaria, porque a sua mensagem é sempre violência e destruição. Em determinado momento, ele tenta não falar mais, porém a palavra se torna como um fogo em seus ossos. Ele está cansado de falar e sofrer, mas também não consegue se calar. Ele foi tomado por uma palavra viva, pesada e santa. Jeremias lamenta muito, e a Bíblia não esconde a angústia dos servos de Deus, nem transforma o profeta em alguém sem emoções. Ele lamenta diante do Senhor, não longe dele. Há momentos em que a oração não vem organizada, ela vem ferida. E Deus, que vê o mais íntimo do coração, permite que o profeta fale com honestidade, sem abandonar o chamado que colocou sobre ele. E para finalizar o dia de hoje, Marcos, capítulo 6. Começa com Jesus voltando a Nazaré, onde ele havia crescido.
O povo fica impressionado com sua sabedoria, com os milagres, mas logo transforma a admiração em desprezo. Ele é apenas um carpinteiro, o filho de Maria. Sabiam de onde Jesus vinha, conheciam sua família, mas não reconheciam a sua verdadeira identidade. Ele cura alguns, porém não realiza ali a mesma abundância de sinais vista em outros lugares. A incredulidade não torna Deus impotente, mas fecha o coração para receber aquilo que sua presença oferece. Logo depois, Jesus envia os 12 de 2 em 2 e lhes dá autoridade. As instruções, simplicidade e dependência. Eles próprios, revestidos da autoridade recebida de Cristo, eram instrumentos da missão. Jesus queria que aprendessem a depender de Deus e não do próprio controle. Eles pregavam arrependimento, expulsavam demônios e cuidavam dos enfermos, mostrando que o reino confronta o mal e restaura a vida inteira. Quando os apóstolos retornam, Jesus os convida: venham, descansem um pouco. Ele reconhece o limite humano e não trata a exaustão como prova de espiritualidade. Mas, ao encontrar a multidão, ele é movido por compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Primeiro os alimenta com ensino, depois multiplica 5 pães, 2 peixes. Jesus abençoa, parte e entrega aos discípulos, que distribuem ao povo. Dali, Jesus manda seus discípulos para o barco e ele vai ao monte orar sozinho. Marcos não dá muitos detalhes sobre essa cena e ele já parte para o momento em que Jesus chega a Genezaré e ali muitos tocam na orla de sua roupa, assim como lemos no capítulo anterior daquela mulher que tocou na orla de Jesus e foi curada. Ali ela cumpriu uma profecia que já existia de que nos anéis de sua roupa haveria poder, e ali ao tocar com fé ela é curada e serve de exemplo, de esperança para tantas outras pessoas que passam a fazer o mesmo, não porque foi algo mágico ou uma prática mágica, mas porque a fé e a esperança começou a ser ativa em um Deus que cumpre promessas e profecias. Que você possa começar a ver o Senhor resplandecer na sua vida através da tua fé, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigada por este dia, pela tua palavra, pela tua presença. Que o Senhor continue nos conduzindo e nos guiando para este caminho da verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 206 da nossa leitura.